salve Caratinga! Eu sou Edilson, tudo bem com o senhor? Tirando os problemas. Terça-feira, muito frio. Essa noite não foi muito frio, não, né? não, a noite passada foi mais fria. Então estou mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Falando que as pessoas passou de uma certa idade já começam a ter alguns problemas de saúde. O que não é o meu caso, né? Que não é o meu caso. Você vacinou contra... você não vacinou, não, eu sou novo, não tenho esses problemas. Eu vacinei, por isso que eu estou bem. Quem não vacinou, eu estou tranquilo. Tem mais de 60, tu vacilou, né? Isso, eu estou tranquilo. Quem não vacinou, vacilou. Edilson, terça-feira, né, com poucas notícias, né? Aqui no Brasil hoje só se fala de petrolão, né? De lava-jato e de falta de dinheiro, de quebradeira, de não sei o quê, de demissão, de desemprego e de queda de arrecadação e futebol de seleção que não ganha de ninguém. E seleção que vai renovar de novo. Quer dizer, então, nós estamos com alguns assuntos. Bate-boca do Zico. Aqui em Caratinga a coisa está meio devagar também, né? As coisas acontece a nível nacional, vai chegando até na gente a cadeia, né? E acaba a gente também se rendendo aos problemas do país. Lá na Grécia, hoje é o dia D para eles também, se vai pagar ou se não vai pagar o FMI 1 bilhão e 600 milhões de euros, né? Pode entrar em moratória, calote, quer dizer, então, moratória é um nome lá doce. como cá, tudo igual. Moratória é um nome doce para o calote, né? É um nome doce. Mas eu tenho quando é muito dinheiro, eles inventam aqueles nomes bonitos, né? Edilson, e a discussão do Rinaldi com o Zico? O que você está achando dela aí? É que o Zico deu uma declaração, né, ao Jornal Extra, questionando aquela situação da presença do Gilmar Rinaldi no cargo importante na seleção, pelo fato dele ser um ex-empresário, ex-interno, continua sendo empresário de jogador, né, com outra pessoa fazendo o serviço, mas ele por trás. E fica até chato, né, um sujeito que até ontem estava negociando jogador, era procurador de fulano. Dependendo do interesse do jogador. Aí, de repente, começa a convocar porque a seleção brasileira, eu vi uma discussão disso ontem nos canais de esporte, e estava dizendo o seguinte, o Zico disse, olha, no meu tempo para jogar na seleção, o jogador tinha que ter um currículo. Não era apenas jogou bem 2 partidas, 3 partidas, não. Parece que está na Europa, né? O que está aparecendo? Eu não estou falando, eu não estou afirmando, eu estou só questionando. O que está aparecendo? Aquilo que sempre pregaram aí, ou que sempre desconfiaram, que a seleção, na época do Leão era técnico, um jogador do Esporte Clube Recife lá foi convocado para ser vendido, né? Ou seja, é cabide de mostruário, né? Mostra aqui que vende. Mas nós já temos isso, são vários jogadores. Você vê, esse Firmino foi convocado para a seleção, do Brasil partidas já foi negociado por uma fortuna. Douglas Costa, a mesma coisa. Então, aí você pega agora o jogador do Internacional, um lateral esquerdo, que ninguém sabe de onde saiu, jogou 2, 3 partidas, convocaram o cidadão. Quer dizer, fica parecendo, não, tá na cara que tem vitrine para vir negociar jogador e alguém está ganhando dinheiro com isso. Aí você pega. Muita gente. Aí você pega um sujeito que até ontem ficava fazendo negócio com o jogador e coloca ele para ser o diretor técnico. Aí que negócio é esse? Verdade. É isso que o Zico questiona. O Zico falou, poxa, antigamente quando o jogador era convocado para a seleção, que é o top da carreira de jogador, o cara já tinha uma folha de serviço prestado. A seleção brasileira não tem danado, né? Eu lembro muito bem que toda vez que tinha uma convocação da seleção era uma polêmica danada, porque ficava centenas de jogadores com qualidade de fora nas convocações, e era uma briga na imprensa, devia ter convocado fulano, devia ter convocado ciclano, o fulano não merece, o ciclano é mais jogador, está no momento melhor. Agora não tem nem essa discussão mais, de tão medíocre que é a seleção. Naquela época tinha aquele negócio, eles convocavam 40 jogadores e colocavam para treinar, depois desconvocando alguns para ficar os 22 para disputa da Copa. Agora, olha bem. E dos 40 ficava mais 40 com o mesmo técnico, às vezes. E aí, quando aconteceu, olha só, a coisa. Quando veio o seu Ricardo Teixeira entrou, que a coisa começou a bagunçar de vez. O Zagallo, por exemplo, naquela Copa de 98, ele chegou para a partida de estreia, o Brasil que era o campeão, então o Brasil que estava ia fazer a partida de estreia contra a Escócia. Ele não tinha ainda uma equipe e tinha convocado mais de 160 jogadores durante o período preparatório. Porque essas convocações, na verdade, ela atende a algum interesse que a gente
aqui do interior não sabe, mas que todo mundo sabe que existe mesmo, sempre existiu, mas agora existe em escala muito maior, porque os negócios são feitos em... Você imagina um jogador igual o Firmino, que não jogaria no Galo, não jogaria no Cruzeiro, e ser vendido por 140 bilhões de reais. Você olha bem, a seleção precisando de jogar e tal, por que não botou o Tardelli? Estava lá e entrava só nos finalzinhos da partida. Outra coisa também, Edilson, convocar esses jogadores que vão para a Arábia, que vão para a China, os jogadores chegam lá naqueles torneios lá, o cara nem treina direito. O cara quando vem de lá para cá, ele vem em frangalho, ele disputa um campeonato uma vez por semana e um campeonato que jorra dinheiro, mas não tem qualidade técnica. Aí é o seguinte, eles mantiveram o Dunga já falou que vai fazer mudanças, alterações na convocação. Ué, se tem jogador melhor do que os que ele levou, por que levou esses caras? Não levou os melhores que ele vai levar agora para a eliminatória? O gozado é que eles colocam o cara da seleção, daí uns dias o cara é vendido por milhões de euros, milhões de libras. 150 e tantos milhões. Um jogador que não entenda como é que um jogador... Você pega, por exemplo, semana passada tinha uma notícia ali na imprensa que eu até tinha enjeitado 33 milhões de reais no prato. Como é que eles vendem um Firmino por 140 milhões? Se um Firmino não dá para engraxar um sapato do prato. Não, e o Firmino não tem nenhuma história no futebol brasileiro. Não tem lugar nenhum. É jogador mediano para baixo. Você pega o Douglas Costa, é a mesma coisa. Você pega, não sei quem lá, esse lateral esquerdo do Internacional aí, que eles convocaram aí, Jefferson, que ninguém sabe de onde saiu. Entendeu? Convocaram o tal do Fred, que foi do Internacional também. Foi do Atlético, mas já chegou a dispensar ele, tão ruim que ele era. Aí ele foi lá para fora, virou jogador selecionável. Agora daqui uns dias vende o cara lá e não dá. Eu acho o seguinte, sabe, o futebol brasileiro ele é o reflexo da direção. Agora estava vendo uma notícia hoje que o Marinho já gastou 1.900.000 reais com advogados para não deixar esse julgado lá. Não, para ele não ser extraditado. Extraditado para os Estados Unidos. Porque ele sabe que se for para lá, ele morre na cadeia. Porque se ele conseguir voltar para o Brasil, ele está feito. Agora, se ele conseguir se extraditar para os Estados Unidos, ele está fofudo. Porque ele vai ficar o resto da vida na cadeia. Se bem que ele já está mais para lá do que para cá. Mas de qualquer maneira, lá nos Estados Unidos não tem esse negócio. Se a pessoa tem mais de 80 anos. Aqui no Brasil tem mais de 70 anos, começa a receber um monte de benefício. Né? E acaba prisão domiciliar, tornozeleira, não sei o quê. Aliás, no Brasil, bandido já começa a receber um monte de benefício. Cidadão é que não tem benefício. Cidadão fica aí, urrando. Tem que pagar tudo isso. E a gente escutando as coisas, escutando e vendo as coisas que nós estamos vendo. Edilson, voltando, saindo da seara, futebol, saindo do campo. Futebol, vamos para a política. Eu vi uma entrevista da dona Dilma Rousseff ontem, na entrevista coletiva que ela deu lá nos Estados Unidos, e quando ela foi perguntada sobre o Lava Jato, ela não se defendeu, ela partiu para o ataque, né? Dizendo que, entre as pérolas que ela disse lá, disse que ela não respeita delator, né? E que ela foi uma presa política, e na época da ditadura eles queriam fazer dela uma delatora, porque passaram a imagem que ela era delatora quando ela não era, que ela não admite que a campanha dela não recebeu dinheiro, que a campanha dela recebeu dinheiro era legal, mas que o AES também recebeu e ninguém fala nada, e que a justiça tem que investigar todo mundo, e que ela não admite que fala disso. Não, mas você viu o filho, o Tuma, no livro dele, né? Filho do Romeu Tuma. Ele não falou que o Lula era delator? Então ela não respeita o Lula também. Só tem uma coisa, ela falou de delator no período ela chegou a citar, inclusive, a Inconfidência Mineira, falando de Joaquim Silvério, né? Dos ex, o delator lá. Delator das Inconfidências. Da Inconfidência. E até parece que ela é Tiradentes, o Lula é Tiradentes. Porque, peraí, naquela época... Quem são os delatores? Quem são os delatores de agora? Não, aí que eu estou dizendo que ele chegar no ponto. Os delatores da época que ela estava falando, que ela citou, a época da ditadura, a época da Inconfidência, eram realmente traidores. Eram traidores, pessoas que mudavam de lado. Eles recebiam benefícios para não ser punidos em troca da delação. E acabavam ganhando até cargos, ganhando fortuna, terra. Então. É o que não acontece agora. Agora os delatores agora são empresários e estão
Então, amparado pela legislação do Brasil. Isso. A legislação brasileira permite que uma pessoa que foi envolvida em determinada coisa errada, ela possa fazer uma delação premiada e se beneficiar dessa delação para ajudar o Estado a recuperar o dinheiro, para ajudar o Estado a punir exemplarmente as pessoas que fizeram coisa errada, enfim. Essas coisas que acontecem no dia a dia dos negócios do Brasil. Então, quer dizer, não tem nada a ver a delação premiada da época dela, a delação dela toda, é coisa agora. E os delatores quais são? São os proprietários, os diretores, os presidentes das empresas com as quais a Petrobras, maior empresa do Brasil, negociou. Negociou. Então, quer dizer, como é que agora eu não vou dar, não acredito, não dou valor, não dou crédito para esses caras? Não, na verdade ela está se defendendo. Agora partiram para o ataque, o Lula partiu para o ataque, porque o negócio é o seguinte, a Operação Lava Jato está chegando numa fase que ela começa a aparecer documentos, né? Porque idiota é aquele que imagina, ou que está torcendo pela Dilma, pelo Lula, pelo Aécio, para quem é, que o Ministério Público, que o Sérgio Moro está mandando prender alguém sem ter provas na palpável, né? Tanto assim que o pessoal entra com um pedido de habeas corpus e é rejeitado o pedido. Porque a prisão, ela se baseia em documentos. Quem faz a delação premiada, ele tem que provar aquilo que ele está falando. Exatamente. Ele simplesmente chega lá assim, o Edilson foi visto recebendo dinheiro. Mas peraí, o Edilson foi visto recebendo que dia? Foi tantas horas, que dia que tal, o dinheiro foi na conta tal, aqui está o documento, quer dizer, é documentado. Nós falamos ontem aqui, o Ricardo Pessoa entregou uma planilha de todo o dinheiro da propina que foi pago. Quer dizer, não é assim então, do achar. Não quer dizer assim, o fulano, eu dei dinheiro para ele. Não, você deu dinheiro como? E outra aonde coisinha, você entregou o dinheiro? Antes da gente ir para o intervalo, outra coisinha. O FBI, ele está ajudando a investigação exatamente da lavagem de dinheiro que vem de conta de paraíso fiscal. Por que ele vai dar apoio? É porque tem prova da coisa. Vamos tentar descobrir de onde é que vem esse dinheiro. Muito bem. Então, no segundo bloco, a gente volta a comentar mais sobre isso, que eu quero conversar sobre questão de Minas Gerais. A gente vai tomar uma aguinha e volta rapidinho, viu, seu Sérgio?